Olá, amigos da TV Justiça. Está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária de quarta e quinta-feira e que você acompanhou ao vivo direto do plenário. Hoje, os destaques das sessões dos dias 13 e 14 de junho de 2012. Karina, diversos processos que foram julgados, inclusive matéria penal, e o detalhe que todas as sessões, quarta e quinta-feira, sob a presidência, fato inédito, do ministro Joaquim Barbosa, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez na presidência, os trabalhos seguiram um trâmite um pouco acelerado, mas com resultados bastante positivos. Na quarta-feira, nós tivemos o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade. O mérito dessas duas ações, que já havia sido concedido uma liminar anteriormente, foi concluído o julgamento e um recurso extraordinário, ambos tratando de assunto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E na quinta-feira, temas também não menos interessantes, o recebimento de duas ações penais e um mandado de segurança interposto por uma juíza que teve uma pena aplicada pelo CNJ de aposentadoria compulsória. Temas bastante interessantes, portanto, nessa semana no plenário, sob a presidência, pela primeira vez, do ministro Joaquim Barbosa. Vamos, portanto, fatiar os temas, como sempre, começando exatamente com o fato de que o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, presidiu pela primeira vez a sessão de julgamentos da Corte. O ministro Joaquim Barbosa estava no lugar do ministro Aires Brito, presidente do STF, que viajava ainda para a Itália para participar da 91ª reunião plenária da Comissão de Veneza, órgão consultivo do Conselho da Europa sobre questões constitucionais. O ministro Aires Brito participou como convidado especial. O ministro Gilmar Mendes, membro permanente da comissão, também participou da sessão na cidade italiana. Com a viagem de Aires Brito, o ministro Joaquim Barbosa presidiu também a sessão da quinta-feira. Pela primeira vez, o vice-presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, presidiu a sessão da Suprema Corte. Mineiro de Paracatu, o ministro Joaquim Barbosa concluiu o ensino médio em colégio público e se formou em Direito na Universidade de Brasília, onde também fez um curso de mestrado. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e serviu na Finlândia. Já como procurador da República, pediu licença do cargo para estudar na França, onde fez mestrado e doutorado. De volta ao Brasil, retornou ao cargo de procurador no Rio de Janeiro e é professor licenciado da Universidade do Estado do Rio. Fala francês, inglês, alemão e espanhol e desde os 16 anos toca piano e violino. Em 2003, assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator do processo conhecido como Mensalão, que começa a ser julgado em agosto. O ministro Joaquim Barbosa deve assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro, quando o atual presidente, ministro Aires Brito, se aposenta compulsoriamente. Vamos, portanto, agora aos destaques entre os julgamentos que ocorreram exatamente sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, começando com o julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade 2.556 e 2.568, propostas, respectivamente, pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e pelo Partido Social Liberal, PSL, questionando dispositivos da Lei Complementar 110 de junho de 2001. Esta lei instituiu contribuições sociais e autorizou créditos de complementos de atualização monetária em contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Karina, são várias inconstitucionalidades que foram alegadas em relação a esta lei. Várias delas, e uma das principais é de que essa contribuição social criada pela lei não trataria propriamente uma contribuição para a Seguridade Social, mas sim ela teria uma natureza de imposto, que essa contribuição, não pela sua criação da lei, não teria qualquer vinculação com a sua finalidade, o que geraria uma determinada inconstitucionalidade também. Violações do princípio da razoabilidade, da capacidade contributiva, princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, esse também foi um questionamento no sentido de que a criação dessa contribuição, ela poderia já começar a ser cobrada 90 dias após o início da vigência da lei. E essa foi uma das argumentações, inclusive que a Advocacia Geral da União argumentou pela
inconstitucionalidade, numa situação assim quase que inédita, mas não impossível, manifestando-se pela inconstitucionalidade da lei no sentido de que essa contribuição deveria seguir o princípio da anterioridade geral e não a 90ª, no que acabou, como veremos a seguir, acatado pelo Supremo Tribunal Federal nesse ponto, nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas as argumentações de violações de princípios e direitos previstos na Constituição de 88 foram vários, mas apenas um deles é acatado pelo Supremo Tribunal Federal. Trecho do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. O perfil da exação não remete às características de ordem pessoal do contribuinte ou dos demais critérios da regra matriz, mas toma por hipótese de incidência a circunstância objetiva da demissão sem justa causa do trabalhador. Tal materialidade não constitui ato ilícito por se inserir na esfera de livre gestão do empregador, ainda que desencorajada pelo sistema jurídico e, portanto, pode ser tomada como hipótese de incidência tributária. Por fim, entendo que há pertinência entre os contribuintes da exação, empregadores, e a sua finalidade, pois os repasses necessários ao restabelecimento do equilíbrio econômico do fundo poderiam afetar negativamente as condições de emprego, em desfavor de todo o sistema privado de atividade econômica. Ademais, o FGTS pode alternativamente custear alguns dispêndios do trabalhador, como a aquisição de casa própria, também de forma a arrefecer a demanda e, com isso, prejudicar alguns setores produtivos. Portanto, ressalvado o exame oportuno da inconstitucionalidade superveniente da contribuição pelo suposto atendimento da finalidade a qual o tributo fora criado, julgo prejudicadas estas ações diretas de inconstitucionalidade em relação ao tributo instituído no artigo 2º da Lei Complementar 110 de 2007. Conheço das ações quanto aos demais artigos impugnados, julgando-as parcialmente procedentes, para o fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, incisos 1º e 2º, da referida Lei Complementar, no que se refere à expressão produzindo efeitos. É como voto. O ministro Marco Aurélio votou com o relator pelo prejuízo das ações diretas de inconstitucionalidade quanto ao tributo instituído no artigo 2º da lei. Porém, ele ficou vencido em referência ao acolhimento integral do pedido em relação aos demais artigos questionados. Ele questionou ao final do voto o papel da Advocacia Geral da União no processo. A Advocacia Geral da União, o Advogado-Geral da União, no processo objetivo em que se aprecia inconstitucionalidade de lei, não atua como parecerista, atua como curador da lei atacada, para ter-se um julgamento que a Carta da República quer equilibrado. Isso está muito bem previsto e basta que se abra a Constituição para não se manifestar o Advogado-Geral da União no sentido da inconstitucionalidade do ato normativo atacado na ADIM, no parágrafo 3º do artigo 103, a revelar que, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado-Geral da União. Para quê? Para fazer as vezes de fiscal da lei, como o Ministério Público Federal? Não, porque teríamos até mesmo uma sobreposição. Citará para atuar, pouco importando se o ato normativo é federal ou estadual, citará para atuar como curador da lei. É o que nos vem da cláusula final do parágrafo 3º, que defenderá. Não há outra opção para o Advogado-Geral da União no processo objetivo, em que se ataque norma
que defenderá ditame constitucional inafastável o ato ou texto impugnado. Não posso silenciar, presidente, diante do que tenho notado nos processos objetivos, a revelar a atuação do advogado da União, em que ataca e defende o ato normativo, quando a legitimidade para atuação tem finalidade única, a defesa do ato normativo e a atuação, como ressaltei, como curador desse mesmo ato. Peço vênia a Vossa Excelência para acolher integralmente o pedido formulado. É como voto. Bom, Karina, vamos fatiar, então, a decisão com relação às ações diretas de inconstitucionalidade e já adianto uma outra pergunta. Não foi o único tema de FGTS na sessão plenária da quarta-feira. Com relação às ações diretas de inconstitucionalidade, o ministro Marco Aurélio entendia que a lei era constitucional e, portanto, julgava improcedente totalmente o pedido, diferente do que ficou decidido pela maioria, em acolher apenas um dispositivo, na verdade, uma expressão de um dispositivo da lei como sendo inconstitucional, naquela parte em que prevê o princípio, a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, a contribuição seria cobrada após 90 dias, ultrapassados 90 dias do início da vigência da lei, e isso para os ministros era absolutamente inconstitucional. Com relação às demais alegações de violação do princípio da razoabilidade, da capacidade contributiva, de que essas duas contribuições sociais criadas teriam natureza de imposto, todas essas alegações foram refutadas pelo relator e seguidas pela maioria. E em relação a um outro recurso extraordinário, os ministros entenderam por manter o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mesmo naqueles casos em que haja uma contratação que seja declarada nula, ou seja, a pessoa é contratada pela administração pública sem prestar concurso. O contrato é declarado futuramente nulo, porque para você prestar serviço para a administração pública somente por conta do concurso, levando-se em consideração a disposição prevista na Constituição, o princípio do concurso público, e o contrato vai ser declarado nulo. Qual é o direito que o trabalhador tem em relação a esse contrato declarado nulo? Para alguns ministros, haveria o direito apenas de receber o saldo de salário em razão do trabalho efetivamente prestado. Mas o TST vai além desses dias trabalhados, teria direito ainda ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E foi essa decisão que foi confirmada essa semana pelo Supremo Tribunal Federal, por maioria, acompanhando o entendimento já exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, desprovendo o recurso extraordinário, portanto. Depois do intervalo, os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 14 de junho de 2012. Estamos de volta com plenárias e os destaques, desta vez, da sessão plenária da quinta-feira, dia 14 de junho de 2012. Voto vista do ministro Luiz Fux no mandado de segurança 28.102 e ainda o julgamento do mandado de segurança 28.816, relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Clarice Maria de Andrade versus Conselho Nacional de Justiça. Mandados de segurança que foram impetrados pela juíza Clarice Maria de Andrade, acusada de negligência, em um episódio que ficou, na verdade, bastante conhecido, em que uma adolescente ficou presa com dezenas de homens no estado do Pará em 2007. A juíza foi punida administrativamente com aposentadoria compulsória em 2010 por decisão do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Ela pretendia reverter a decisão do CNJ referente à aposentadoria compulsória. Em 2 de junho de 2011, foi iniciado o julgamento em plenário do mandado de segurança 28.102, quando foi apresentado o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, denegando a segurança. Pediu vista dos autos o ministro Luiz Fux sobre um ponto específico do processo em relação às atribuições do Conselho Nacional de Justiça. O julgamento voltou, a questão foi superada nesta quinta-feira. O ministro Marco Aurélio pediu vista em mesa. O ministro Joaquim Barbosa aproveitou para prosseguir o julgamento com o pregão do outro mandado de segurança, o de número 28.816. Karina, adiantando um pouco o resultado, a magistrada em questão, ela conseguiu, em parte, o objetivo de reverter a aposentadoria compulsória, que foi a pena prevista administrativamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas os ministros acabaram decidindo por encaminhar novamente o
o caso ao CNJ para que ele possa proferir uma outra decisão, já que o Supremo não pode fazer isso em sede de mandado de segurança. E determinou ainda que o Conselho Nacional de Justiça não estabeleça uma outra pena de aposentadoria compulsória, ou seja, o CNJ ele deve analisar agora a questão da falsidade de documento, que era uma das situações em que estava envolvida também a juíza, não só por conta da ordem, mas por ela ter supostamente adulterado a data do encaminhamento de um determinado documento para tentar se livrar, né, da fraude que estaria sendo acusada. Então, os ministros decidiram que, em relação a essa suposta falsificação de documento, o CNJ tem que se manifestar para saber se essa decisão é compatível ou não com o exercício da magistratura, mas não analisar a determinação da ordem de prisão emanada pela juíza, que isso seria um ato judicial e não um ato administrativo e que, portanto, o CNJ teria extrapolado na sua competência ao determinar a aposentadoria compulsória da magistrada. Vamos rever trecho do voto do relator concedendo parcialmente a segurança. Entendo que, logicamente, a cassação da decisão neste ponto e a necessidade de recalibração da pena imposta à magistrada. Esta recalibração deve ser realizada pela autoridade coatora, pois a ação de mandado de segurança não é sucedâneo recursal e nem é esta Corte instância de revisão de toda e qualquer decisão tomada pelo CNJ. Por fim, aponto expressamente que as questões que não puderam ser decididas em decorrência da inadequação processual do mandado de segurança não estão prejudicadas, de modo que poderão ser submetidas ao controle jurisdicional a tempo e modo próprios. Para evitar dúvidas, refiro-me à confirmação ou não da tentativa de encobrir erro cometido na apreciação do auto de prisão em flagrante ou no pronto encaminhamento da notícia de risco veiculada pelo ofício da autoridade policial. Ante o exposto, senhores ministros, eu conheço da ação de mandado de segurança e concedo a ordem para, primeiro, cassar a decisão impugnada, determinando ao Conselho Nacional de Justiça que proceda à reavaliação da pena imposta à impetrante, sem levar em consideração a alegada desídia ou erro de avaliação cometido no momento em que é homologada a prisão em flagrante. Segundo, em outras palavras, o meu voto caça apenas um dos fundamentos da decisão do CNJ, que determinou a aposentadoria compulsória da impetrante, mas não altera o segundo fundamento, que é o relativo à impossibilidade de fazer em mandado de segurança, de nos substituirmos nesta instância, substituirmos em mandado de segurança ao que consta da esfera de competência do CNJ. E reafirmo mais uma vez a possibilidade de recurso às vias ordinárias. Eu estou julgando também prejudicado o agravo regimental interposto da decisão que indeferiu a medida liminar. Como voto? O ministro Marco Aurélio acompanhou em parte o relator. Acompanho Vossa Excelência nas premissas do voto, né? Apenas vou fazer uma ponderação quanto às consequências, porque, diante da gravidade desse fato, ela foi aposentada. Afastado esse fato, cai a aposentadoria. Sobeja, o que pode ser, não sei se é, porque não adentro a matéria de fundo, né, uma transgressão quanto à alegada falsidade ideológica. A meu ver, o CNJ, quando atuou, presente o aspecto a que me referi, né? Ou seja, a atuação homologando o auto de prisão em flagrante adentrou uma seara, como ressaltou Vossa Excelência, que constitucionalmente a ele não é reservado. A judicante, a judiciária,
porque é um órgão estritamente administrativo. Agora, eu penso que tudo está umbilicalmente ligado. Se assento essa premissa quanto ao que seria a manutenção da custodiada junto com custodiados masculinos, que não poderia o CNJ, né, no caso, atuar, também não poderia atuar quanto aos documentos alusivos ao episódio. Karina, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, ela pode voltar, então, à magistratura, à atividade magistrada? A partir da publicação da decisão do Supremo, ela poderia voltar a exercer a magistratura, já que o Supremo cassou a decisão do CNJ no sentido de aplicar a aposentadoria compulsória. Para os ministros, não teria ficado caracterizada a violação da própria juíza com relação a essa determinação da prisão da menor, mas seria um complexo de pessoas envolvidas e que teriam levado a essa consequência de violação dos direitos da menor presa durante mais de 20 dias em uma cela de homens. Mas o CNJ, o principal ponto para o deferimento desse mandado de segurança, e aí a cassação da pena máxima aplicada a um magistrado, de acordo com a lei orgânica da magistratura, e a cassação, consequentemente, como eu disse, da decisão do CNJ, foi de que o CNJ teria invadido ou mesmo extrapolado as suas funções meramente administrativas ao criar um juízo de valor acerca da decisão proferida pela juíza. E os ministros entenderam que isso o CNJ não poderia fazer. Portanto, o processo agora, seguindo o voto do ministro Marco Aurélio, que de uma certa forma concordava com o relator, mas determinava o retorno dos autos ao CNJ para que, primeiro, houvesse uma recalibração dessa pena e que se levasse em consideração, como eu disse, a suposta alegação de violação de documento, de falsificação de documento, para aferir agora qual será a pena aplicada a essa magistrada, caso fique comprovado que essa atitude tenha sido uma falta disciplinar. Então, o processo deve retornar, mas a magistrada, com essa cassação, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, afasta-se essa aposentadoria compulsória e, então, logo seja publicado o acórdão do mandado de segurança, ela deve voltar ao exercício da função judicante. Vamos para o inquérito 3089, relator ministro Marco Aurélio, Ministério Público Federal versus Maria Auxiliadora Seabra Rezende. Inquérito instaurado para apurar a prática do crime em razão de suposta contratação ilegal da empresa Educar Livros, Comércio e Representações, mediante declaração da inexigibilidade de licitação, no qual foram utilizados recursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, no montante de R$ 244.125. Afirma a denúncia que o objeto do contrato foi a aquisição de 875 exemplares do livro Manual de Anatomia Humana, ao custo alegadamente superfaturado de R$ 279 por exemplar, quando o preço real seria de R$ 91,20. Para o relator, os argumentos apresentados pela defesa não seriam suficientes para evitar a aceitação da denúncia e consequente transformação do inquérito em ação penal para aprofundamento das investigações. As arguições formuladas pela defesa não obstam o recebimento da peça acusatória. O acolhimento da assertiva de que o dolo seria afastado pela existência de um certificado de distribuição exclusiva da obra adquirida levaria ao precoce encerramento da investigação criminal. No ponto em especial, consta da denúncia que o certificado possuía prazo de validade exíguo de 90 dias, e que já estava extinto quando veio a baile o aditivo contratual. O argumento de que os depoimentos prestados pelas testemunhas são no sentido de a indiciada não exercer ingerência direta ou indireta nos processos licitatórios realizados na Secretaria de Educação Estadual, da qual era titular, também não impede a investigação. Ao contrário, as declarações merecem ser contrastadas durante a regular instrução probatória, com os documentos presentes nos autos. O Ministério Público atendeu, nesta fase, aos requisitos estampados em lei. E aí digo quais são. Descabe ainda considerar a construção na espécie, pois o tipo versado no 89 da Lei 8.666 de 93 é de mera conduta, não exigindo qualquer resultado naturalístico para a consumação. O desvalor da conduta prevista no tipo,
que é fugir à licitação, está na violação à isonomia e à universalidade que deve o administrador público assegurar a todos aqueles que desejam contratar com o Estado. Mas, da simulação de condições que possibilitam ao administrador configurar a hipótese de ineligibilidade de licitação, não decorre de maneira automática o superfaturamento do preço adquirido, pois mesmo quando há fraude no procedimento licitatório, o valor do produto comprado pode mostrar-se compatível com o do mercado. Assim, o superfaturamento e o desvio de dinheiro público em benefício terceiro são fatos a tipificar delito autônomo, que é concurso material. Revelado, em princípio, a prática dos crimes de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora dos casos previstos em lei, bem como do de peculato, e cito os artigos, voto pelo recebimento da denúncia. Consequentemente, transformando o inquérito em ação penal. Houve um outro inquérito também cuja denúncia foi aceita, né, Karina? É um outro inquérito envolvendo hoje um deputado federal, à época dos fatos prefeito de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, por captação ilícita de votos na época da eleição. Também foi recebida a ação penal, considerando todos os argumentos e provas ou elementos de informação trazidos pelo Ministério Público, e agora será apurado ao longo da instrução processual penal se efetivamente essa captação de votos houve, conforme se alega e tem-se os elementos de informação acostados aos autos, ou se não há qualquer violação do Código Eleitoral em relação a essas eleições da Prefeitura de Angra dos Reis. Outra ação penal contra um parlamentar federal. E estes foram os destaques desta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na próxima semana tem mais. Quarta e quinta-feira com direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre, é claro. E continue aqui na TV Justiça.